Hello everybody, my name is Alan, I'm from Cyberlab and today will be another video about Nextcloud. In this video specifically, I'm gonna show how you can install Nextcloud on Oracle Cloud, one VPS for Oracle Cloud, but don't worry, this installation not only work with Oracle Cloud, work with any VPS that you have as long as they run Linux. Also in this video, I will show how you can use Cloudflare Tunnel to protect your data or protect your server. In this way, you can external access Nextcloud without the need to open any port in your VPS, and in this way, it's become more protected. Also, Cloudflare Tunnel have a possibility to make a proxy. So, if someone try to reverse and discover the IP of your machine, it will be impossible because Cloudflare will protect it against and protect it for you. So if you like this idea and want to learn a little bit more about it, we're gonna show in this video, but first of all, don't forget to leave your like, consider to subscribe for the channel, and let's understand a little bit more about it. Antes que a gente comece a explicar como que você pode instalar o Nextcloud, eu vou pelo básico. Primeira coisa, eu estou utilizando uma instância no Oracle Cloud. Essa instância é totalmente gratuita. Eu fiz algumas configurações. Eu utilizei o sistema ARM. Desse jeito eu teria 2 cores e 12 GB de memória RAM. Outra coisa, eu estou utilizando o sistema operacional Ubuntu. E por fim, eu só tenho a porta 9000 aberta. Então desse jeito eu posso utilizar meu portainer. Após eu terminar de fazer todas as minhas configurações, eu posso fechar essa porta e eu vou ter acesso ao meu Nextcloud externamente na minha rede. Outra coisa que vale a pena lembrar é que nós temos 2 tipos de instalação do Nextcloud. O primeiro tipo de instalação do Nextcloud seria você instalar o Nextcloud e mais o database. Desse jeito você pode utilizar todas as informações. E outra opção que você pode fazer seria instalar diretamente o Nextcloud. Então, nesse vídeo específico, nós vamos instalar o Nextcloud, a imagem oficial. Nós não vamos utilizar o Mariana Database nem o Nextcloud Linux Server. Então, nós vamos, primeira coisa, verificar se nós podemos instalar esse sistema Nextcloud. E aqui ele fala qual seriam as arquiteturas que suporta, e nós estamos procurando o sistema ARM 64 bits, e aqui ele apareceu ARM 64 bits. Então, ele vai funcionar no sistema. Então, agora nós vamos descer e vamos ver o que nós descobrimos. Aqui ele fala um pouco das histórias, aqui ele fala sobre Apache, ele vai descermos aqui e uma vez que nós chegamos nesse Docker Compose, nós vamos fazer a instalação através do Docker Compose. Mas antes de a gente fazer qualquer instalação Docker Compose, ou tentar rodar isso, nós temos que instalar o Docker na nossa máquina, nós temos que instalar o portainer nessa máquina, e por fim, nós podemos instalar o Nextcloud. Então, desse jeito, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entrar na nossa máquina utilizando o PuTTY. Então, aqui na minha tela, eu tenho o PuTTY aberto, e nós vamos colocar Open. Primeira vez que você abrir o sistema operacional, ele vai pedir para você aceitar e você vai apertar aceito. Agora, nós temos nosso PuTTY aberto e ele está rodando com o sistema operacional Linux. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é, nós vamos ter que atualizar essa máquina. Por que nós precisamos atualizar essa máquina? Para garantir que nenhuma informação está errada. Então, desse jeito, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar sudo apt get update e nós vamos rodar. Agora, a segunda etapa que nós temos que fazer, nós temos que fazer o upgrade do nosso sistema. Então, nós vamos rodar sudo apt get upgrade e nós vamos dar enter. Agora ele fala que tem apenas 88 KB de dados. Precisa fazer o upgrade, nós vamos colocar assim e vamos dar enter. Após terminar de fazer o upgrade, então nós vamos limpar essa tela e nós vamos instalar alguns aplicativos necessários. No meu caso, eu preciso instalar o CA certificado, o CUR, GNP e o LSP Release. Vamos dar Enter. Ele vai instalar esses aplicativos. No meu caso, ele não precisou atualizar nada. Então, agora nós vamos instalar a nossa chave. Primeira coisa, nós vamos colocar sudo mkdir e vamos criar o caminho da chave. Após isso, nós vamos rodar esse CUR e vamos dar Enter. Após isso, agora nós vamos fazer o download de todas as informações. No meu caso, eu estou utilizando o sistema Ubuntu, então nós vamos fazer para o sistema Ubuntu e vamos dar Enter. Tendo feito isso, então nós vamos fazer o download de todo o script do nosso Docker. Então nós vamos colocar cur fsl https getdocker.com getdockersh e nós fizemos o download desse dockersh. Por fim, nós vamos fazer a instalação do nosso Docker. sudo sh
get docker sh e nós vamos rodar e ele vai fazer a primeira instalação inicial. Essa instalação vai configurar tudo necessário do Docker e depois disso nós podemos instalar realmente o Docker CE, o Docker Click, o Docker Compose e assim por diante. Então nós acabamos de começar a rodar o Docker. No nosso caso, a versão do Docker que está rodando é a versão 23 e o Docker Server está na versão 23. Agora nós podemos instalar o resto dos aplicativos que nós vamos ter necessidade de instalar para rodar o Portainer, para rodar o nosso Nextcloud e assim por diante. Então nós vamos rodar esse seguinte comando: sudo apt install docker ce, nós vamos instalar o docker ce click, o containerize, o docker build plug e o docker compose. Nós vamos dar enter. Pronto, uma vez terminado, nós vamos dar um clear e nós vamos rodar de volta apt get update para garantir que está tudo funcionando de modo correto. Então nós vamos fazer o update e pronto, nós atualizamos toda a nossa lista. Então, desse jeito, nós temos o Docker instalado e o Docker Compose instalado de modo correto e ele vai funcionar perfeitamente. Agora nós podemos começar a instalar os nossos aplicativos. O primeiro aplicativo que nós vamos instalar vai ser o Portainer. Então, desse jeito, primeira coisa, nós vamos criar um volume para o nosso Portainer. Então, eu vou colocar sudo docker volume create Portainer e ele vai criar esse volume chamado Portainer. Uma vez criado esse volume, agora nós podemos instalar o Portainer. Então nós vamos colocar esse seguinte comando: sudo docker run, a nossa porta, o nome do aplicativo, nós vamos colocar restart always, o volume que nós vamos estar utilizando, mais o volume Portainer. Então agora nós podemos dar enter. Ele vai localizar a imagem, vai fazer o download e vai configurar tudo. Uma vez ele feito o download e aparecer essa informação aqui, significa que o nosso Portainer está funcionando. Outra coisa que é interessante você lembrar é que nós estamos utilizando a porta 9000, então nós temos que permitir o nosso roteador para acessar a porta 9000, caso contrário, você não vai conseguir rodar esse aplicativo e não vai ter acesso a ele. Então agora nós vamos entrar na mesma IP dessa máquina, então nós utilizamos nosso IP, nossa máquina, a porta 9000 e agora nós podemos criar nosso usuário. No meu caso eu vou deixar admin, mas eu sugiro você criar um outro usuário e nós vamos criar nossa senha. Essa senha tem que ter 12 caracteres, então nós vamos criar uma senha meio comprida, então nós vamos colocar. Uma vez criado o nosso usuário, nós temos essa página. No meu caso eu tenho 2 GPU, eu tenho 12.5 GB de memória RAM, e porque eu estou utilizando o Oracle Cloud, eu vou ter 2 GB de internet. Então, desse jeito, o meu Nextcloud vai funcionar de modo muito rápido. Então, nós podemos abrir o nosso primário, nós vamos vir aqui em estoque, e nós podemos criar um novo estoque. O nome desse estoque vai ser Nextcloud, então eu vou colocar Nextcloud. Agora eu posso voltar aqui e ver quais são as informações que eu preciso. Se a gente olhar aqui, a primeira coisa que ele vai criar é 2 volumes. O primeiro volume seria o Nextcloud e o segundo volume seria o Database. Se por acaso eu não quiser criar volumes no meu Portainer ou no meu Docker, eu posso simplesmente vir aqui na parte de volumes e colocar o caminho absoluto. Então eu posso colocar /mmt e assim por diante, e a mesma coisa do meu Nextcloud. Eu só sugiro você manter as duas coisas juntos, ou os dois pastas juntos. Desse jeito, se por acaso você quiser fazer o backup, é mais fácil fazer tudo de uma vez só do que você fazer em lugares diferentes. Outra coisa que vale lembrar é que o database que ele estaria utilizando vai ser o Mariana Database versão 10.6. E aqui na parte de Environmental, ele vai falar qual seria o usuário, a nossa senha, o nosso database e o user para o Nextcloud. Além do mais, se a gente vir aqui, ele vai falar a mesma coisa para o nosso Nextcloud. É interessante você manter essas duas informações exatamente a mesma, caso contrário, ele pode não funcionar de modo correto. Outra coisa, nós temos a porta 8080, que transmitiria para a porta 80. Então, desse jeito, nós entendemos o que nós queremos, porém, nós temos algumas outras pastas que nós poderemos utilizar. Se a gente vir aqui e subir, as pastas que é necessária seria o nosso main folder, o nosso HTTP Cosmos, que vai ser as modificações, o nosso HTML Configuration, o nosso HTML Data e o nosso HTML Theme. Todas as informações e colocar no meu Docker Compose, e então nós vamos voltar aqui e eu vou colar essas informações.
Para ficar mais fácil, eu vou simplesmente copiar a configuração que eu já tinha feito. Eu não gosto de utilizar os volumes do Docker, por isso mesmo que eu vou utilizar o meu MMT, Docker e o meu Nextcloud com esses aplicativos. Então eu vou copiar todas as configurações e nós vamos começar a fazer a instalação. Não se preocupe, essa mesma configuração, eu vou colocar o link aqui embaixo e você pode copiar ela e você pode customizar para o teu caso. Porém, nós vamos deixar exatamente isso. O que eu fiz? Eu criei o nosso volume, eu criei uma senha aleatória, justamente para garantir em que esse Nextcloud está protegido, e aqui seria essa mesma senha. Não vale a pena você colocar a mesma senha para o seu MySQL root e o seu MySQL password, porém eu coloquei a mesma coisa simplesmente porque essa aqui está fácil para mim. Outra coisa, nós estamos utilizando Mariana Database versão 10.6 e aqui seria o meu database. Você vai me perguntar, Alan, por que você colocou MMT Docker Nextcloud? Porque se eu quiser fazer backup, é muito mais fácil eu ir lá e copiar essas informações no meu MMT do que eu fazer o download ou copiar as informações no meu Docker. Então, para simplesmente eu salvar tempo e para garantir que se eu quiser copiar essas informações vai ser mais fácil, eu posso simplesmente fazer isso. Feito isso, agora nós vamos apertar Deploy Stack e nós vamos esperar ele terminar de fazer todas as configurações. Isso poderá demorar alguns minutos, depende de quantas informações que ele vai copiar. Então nós vamos esperar até ele terminar e mudar para a próxima página. Uma vez que terminou de fazer a instalação do nosso Nextcloud, nós podemos vir aqui na parte Container e nós vamos ver se ele está funcionando. Desse jeito nós temos o nosso Nextcloud Database e o Nextcloud App. Se a gente acessar essa porta 80, nós podemos acessar o nosso Nextcloud, porém eu não quero fazer isso. Eu quero já instalar o Cloudflare e eu vou configurar através do Cloudflare Tunnel. Então nós vamos abrir o nosso Cloudflare e vamos criar esse túnel. Uma vez que a gente abriu o Cloudflare Tunnel, nós vamos vir aqui na parte de Access e vamos colocar Tunnel. Aqui no Cloudflare Tunnel, agora nós vamos colocar Create a Tunnel. E agora nós definimos o nome desse túnel. No meu caso, vou colocar Nextcloud, vou colocar Save Tunnel. E nós vamos fazer a instalação do túnel. Eu posso fazer a instalação através de todos esses componentes, porém, no meu caso, eu vou utilizar o Docker. Então, vou clicar Docker, ele já apareceu essa informação em Docker Run. Porque eu estou com o meu put aberto, posso simplesmente copiar essa informação, abrir meu put, passar essa mesma informação e dar Enter. E agora eu posso vir e colocar sudo, espaço, e vamos colocar Docker Run Cloudflare e nós vamos dar Enter. Uma vez dar Enter, ele vai começar a fazer a instalação dos meus aplicativos, ele vai aparecer essa informação que está rodando. Se por acaso eu colocar Ctrl C, ele vai simplesmente parar esse serviço, mas eu posso vir aqui no meu Portainer, entrar no nosso aplicativo do Cloudflare e colocar Start. Depois de apertar Start, nós podemos vir aqui no nosso Cloudflare e ele vai aparecer a máquina que está conectada. Então eu vou colocar Next e nós podemos definir o nome do nosso domain. No meu caso, vou colocar Nextcloud e vou utilizar o nosso sauberlab.com e nós vamos escolher qual que seria o caminho. No meu caso, eu estou utilizando o caminho HTTP e eu vou colocar o nosso IP da nossa máquina. Se a gente voltar aqui no nosso Portainer e vir aqui no nosso Nextcloud, ele está utilizando a configuração Bridge. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que o Nextcloud conecte no mesmo sistema, no mesmo network. Então, nós vamos vir aqui na parte de container de volta, vamos abrir o container chamado Nextcloud app e nós vamos ver o que ele está conectado, qual network ele está conectado. No meu caso, o network que ele está conectado seria o Nextcloud Default e eu quero conectar no meu bridge, então vou colocar bridge e eu coloco joint. Agora eu sei que no meu bridge ele está utilizando esse IP address. Esse Nextcloud tem que estar conectado no mesmo network que o Cloudflare está conectado. Caso contrário, você não vai ter acesso a ele. Então nós vamos vir aqui, copiar esse IP address, voltar aqui e nós vamos colocar 2 pontos e vamos colocar a porta 80. Por que não a porta 8080? Porque esse aqui seria local, seria o mesmo network que ele estaria conectado, então desse jeito ele estaria usando esse protocolo TCP. Então nós vamos vir aqui e vamos colocar Save Tunnel. Se por acaso você fez toda a configuração correta, agora nós podemos vir aqui, clicar em Nextcloud. Primeira vez que você
Acessar o Nextcloud, ele vai falar para você abrir com o seu administrador. Então ele vai colocar Admin Account, nós vamos criar o nosso usuário Cyberlab, coloquei minha senha e vou colocar Install. Isso pode demorar alguns minutinhos até ele configurar o nosso database, porém nós vamos esperar isso. Toda a configuração foi feita com sucesso, vai aparecer essa página para você instalar alguns aplicativos. Eu sugiro você instalar todos os aplicativos para garantir que esteja tudo funcionando perfeitamente, porém você pode clicar Skip. No nosso caso, eu vou colocar Install All Recommend App. Uma vez terminado de fazer a configuração desse app, ele vai abrir agora o nosso Nextcloud, nós podemos fechar isso. E agora nós temos acesso ao nosso Nextcloud. Outra coisa que é interessante é a gente vir aqui na parte Personal Settings e nós vamos vir aqui na parte de Sistema, ele vai aparecer todas as informações que nós temos. Então, no meu caso, eu tenho por volta de 2 GB de memória RAM, o processador é desconhecido porque ele está usando o processador Ampere. No meu caso, ele está falando que o sistema operacional é Linux, Oracle Cloud Arc 64. E se a gente descer aqui, nós vamos ter uma volta de 40 GB total e nós estaríamos utilizando basicamente nada. E aqui nós teríamos 40 GB de espaço e nós não estamos utilizando basicamente nada. E aqui seria o resto das informações. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!